Bem-vindos ao nosso podcast do Guia Saúde. Hoje nós estamos com o Dr. Tarso Esteves. Olá, doutor, tudo bem? Dr. Tarso Esteves, cirurgião dentista, mestre especialista em ortodontia e especialista em harmonização facial. Seja bem-vindo, doutor. Primeiramente, eu queria agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a minha área, tirar algumas dúvidas e fazer alguns esclarecimentos e algumas curiosidades. Muito obrigada, mais uma vez. Vou apresentar o Dr. Tarso, né? Dr. Tarso, para começarmos, o sorriso é frequentemente o nosso cartão de visitas. Qual a importância, não só para a estética, mas também para a autoestima? Então, essa é uma ótima pergunta, porque quando nós falamos de sorriso e cartão de visitas, nós associamos muito a parte estética, né? Um sorriso branco, dentes alinhados, mas a autoestima está relacionada também com a sensação do paciente de bem-estar. O que eu quero dizer com isso? Lógico que um sorriso branco, lógico que dentes alinhados, eles trazem sim um conforto ali ao você se expor publicamente, mas nós temos outras características, né? Esses dias, inclusive, eu vi um Reels, né? Um rapaz, ele falava lá que ele tinha feito umas lentes de contato dentárias e os dentes estavam bonitos, branquinhos, tudo, só que ele falou que estava com mau hálito por conta disso, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Essa autoestima, ela não vem só relacionada ao que a gente vê, mas ao que a gente sente também, né? Então, uma condição de saúde bucal onde você está livre de dor, onde você está livre de um mau hálito, por exemplo, ela também contribui para essa autoestima, para sua autoconfiança, né? Obviamente. Então, essa questão de cuidados com a saúde bucal, ela vai muito além do que se vê. E é curioso porque para algumas características você tem como disfarçar, né? Por exemplo, se você tem uma característica corporal ali que você não gosta, você tem uma roupa ali que te valoriza, que disfarça. Sim. Se você tem uma manchinha na pele, você passa uma maquiagem, uma base, mas você não tem uma maquiagem para a boca, né? Não. Né? Então, assim, e a gente usa, né? A gente usa a boca, a gente usa os dentes para falar, a gente usa para mastigar, enfim, para se expressar, né? Então, é bem interessante, né? Essa correlação da saúde bucal como um todo, não só a parte estética da saúde bucal, essa correlação da autoestima. Vamos começar aqui com uma pergunta, certo? A ortodontia evoluiu muito, certo? Com certeza. E os tratamentos estéticos com alinhadores, como Invisalign, né, se tornaram febre. Dr. Tarso, por que esses alinhadores transparentes são tão procurados? Quais as principais vantagens em relação aos aparelhos convencionais? Ótima pergunta. Então, assim, a saúde como um todo, ela tem evoluído, né? Cada vez mais tratamentos mais confortáveis, tratamentos mais, de certa forma, convenientes vêm sendo desenvolvidos, né? Sim. Então, os alinhadores ortodônticos, eles fazem parte dessa evolução, né, da ortodontia, porque, de certa forma, eles trazem uma condição, como você falou, né? Quais as principais vantagens? Ele traz uma condição estética mais vantajosa, por não utilizar aquelas peças coladas, né, nos dentes. Ele traz conforto, porque o paciente ele consegue tirar o aparelho para poder fazer higienização, para poder se alimentar. E eu vejo um benefício muito grande também, muito, muito grande, que é em relação à praticidade. Por exemplo, na ortodontia convencional, onde nós colocamos aqueles aparelhos fixos, né, que são excelentes e são utilizados em maioria, inclusive, até hoje, mas nós temos a demanda do paciente estar, né, presente todo mês ali no consultório para fazer a manutenção, a ativação do aparelho. Já com os alinhadores, nós temos essa condição, né, de ver o paciente um menor número de vezes. Por quê? Eu posso mandar fabricar os alinhadores que vão fazer o tratamento, daqui a pouco eu vou explicar como funciona. E o paciente vai trocando esses alinhadores em casa, e eu consigo fazer o tratamento dele com menor número de visitas. Por exemplo, eu tratei um paciente, ele mora na Espanha. Ele fez um escaneamento lá, daí veio para cá, né, por e-mail. Eu fiz o planejamento dele, então eu vi ele no começo do ano, nas férias de julho e no fim do ano. O tratamento dele durou 1 ano.
E eu vi ele 3 vezes. Então, Uhum. assim, também tem essa questão da conveniência. Pessoas que às vezes Legal. viajam muito, moram em outras cidades e querem tratar com um determinado profissional, também tem essa questão que é bem vantajosa. Certo. Mas eu queria destacar uma coisa também. Tá. A questão que a desvantagem, vamos dizer assim, a única desvantagem, né, que nós podemos citar aqui, é porque é um aparelho removível, né? Ele é Uhum. uma placa que você encaixa e você tem que usar 22 horas por dia. Certo. Isso é uma desvantagem do ponto de vista se o paciente não tiver a disciplina de estar, né, tirando ali para se alimentar, para higienizar e recolocando o aparelho, Entendi. né? Mas assim, a maioria esmagadora dos casos tem uma aceitação enorme e os tratamentos eles têm um sucesso indiscutível. Certo. E ele é indicado para todos os pacientes ou tem exceções? Não, ele é indicado para hoje ele evoluiu muito o Aham. sistema de alinhadores. Então hoje nós conseguimos tratar todos os casos ortodônticos com os alinhadores. Nós utilizamos muitas vezes de dispositivos, né, de acessórios que nós também utilizávamos e Uhum. utilizamos na ortodontia fixa junto com os alinhadores também. Mas hoje a ortodontia com os alinhadores evoluiu bastante, o material evoluiu bastante, o software, né, que faz o desenvolvimento, evoluiu bastante, então nós conseguimos sim tratar todos os tipos de problemas, vamos dizer Ah, assim, de legal. mordida. Legal saber disso. Sim. Além da estética, o que o alinhamento correto dos dentes e da mordida traz de benefícios para a saúde bucal, até mesmo para a digestão? Existe isso? Existe, porque assim, na verdade, os dentes, quando alinhados, eles Uhum. favorecem a higienização, por exemplo. Se Sim. você tem dentes alinhados, quando você passa o fio dental, quando você passa a escova de dente, você consegue encostar, vamos dizer assim, limpar adequadamente as superfícies. Certo. Quando você tem dentes tortos, muitas vezes a escova de dente e o fio dental ele não alcança Uhum. ali determinadas regiões por conta desse apinhamento, né? Uhum. Apinhamento é o termo técnico para dentes tortos. Então, dentes alinhados favorece a higienização. Favorecendo a higienização, você tem menos problemas, por exemplo, de tártaro, problemas de inflamação de gengiva, problemas de Entendi. cáries, né? Além disso, a questão da mordida, né? Uhum. Os dentes, só por uma curiosidade, né? Os dentes da frente, eles têm a função de cortar os alimentos, né? Os caninos têm a Uhum. função de perfurar, aí por isso até a questão do vampiro, né? Que tem o canino que ele Ah, perfura ali. sim. E os dentes posteriores, eles têm a função de triturar, né, os alimentos. Então, por vezes, se você não tem um contato adequado desses dentes posteriores, ou às vezes até você tem até falta de alguns dentes, e você não consegue triturar adequadamente esse alimento, ele não vai preparado como deveria para o estômago, Com para a certeza. digestão. Então, assim, a digestão começa na boca, não só pelas enzimas digestivas que nós já temos na boca, mas também pelo preparo, triturando esse alimento para ser, vamos dizer assim, enviado para o estômago. Uhum. Tá? Então, assim, dentes alinhados e uma mordida adequada, uma mordida correta, ela favorece não somente a estética, mas também a questão de facilitar a higiene desses dentes e também a questão da mastigação e, consequentemente, da digestão. Muito interessante, né? Cada coisa com sua. Sim, tem muita coisa. Então tá. Aqui tem assim. Doutor Tarso, envelhecimento é um processo natural, mas ele também deixa as marcas no sorriso. Quais são as características do envelhecimento relacionado ao sorriso? Perfeito. Todos nós, quando envelhecemos, nós temos mudanças no corpo, né? Sim, Musculatura, pele, cabelo e os dentes, eles também acabam sofrendo algum processo de envelhecimento, principalmente em decorrência do desgaste natural desses dentes. Nós temos, certo. por exemplo, uma característica dos dentes mais envelhecidos. Eles ficam mais amarelados por conta da alimentação, da Hum. pigmentação que tem nos alimentos, nos líquidos. Mas nós também temos desgastes, afinal de contas, como eu falei, você usa os dentes para triturar os alimentos, Uhum. então, consequentemente, você vai tendo um desgaste desses dentes. Algumas pessoas também desenvolvem, né, durante a vida, ou têm, hábitos, como, por exemplo, de ranger dentes, Sim. né, que é um hábito relativamente frequente hoje em dia. Uhum. Tá? Então, as pessoas elas rangem os dentes ou fazem apertamento. Isso gera um desgaste. Uhum. E aí, o que que isso influencia nas características do envelhecimento? É uma característica, é um sorriso considerado envelhecido quando a pessoa ela não expõe, ela não Uhum. mostra os dentes superiores.
Tanto em repouso, quando está parada, quanto quando ela está sorrindo ou conversando. Então, depois a gente pode até colocar a imagem ali para o pessoal ver, né, de pessoas famosas, onde virtualmente ali foi removido ou diminuído o tamanho dos dentes superiores, para você ver como isso envelhece muito mais aquela pessoa do que, muitas vezes, uma ruguinha ali na lateral dos olhos. Né? Então, assim, o que acompanha esse desgaste dentário? Existem alguns hábitos também que as pessoas têm quando criança, adolescente e até quando adultos, como, por exemplo, enfim, quando é criança, chupar dedo, mesmo quando é adulto, às vezes faz uma interposição de língua e os dentes eles ficam mais escondidos, mais para cima. Tá? Aí a pessoa sorri e o sorriso não acompanha, o arco do sorriso, ele não acompanha o lábio inferior, é chamado smile arc, ou arco do sorriso. E isso é uma característica que envelhece muito. Envelhece muito o sorriso. Então, assim, não mostrar dentes superiores é uma característica que vem com a idade por conta do desgaste dentário e também por conta da pitose dos tecidos. Os tecidos, eles tendem a cair, né? A descer. Então, o lábio também tende a descer e tampar os dentes. Além do dente já sofrer o desgaste natural. Tá? Então, é uma característica que traz ali um envelhecimento, às vezes até precoce. Por conta do desgaste, às vezes a pessoa não precisa necessariamente ser de muita idade. Se ela tiver esse desgaste, precocemente, ela vai ter um sorriso envelhecido precocemente. Entendi. Até já respondeu uma das perguntas aqui. E o inverso? Com a harmonização facial, pode influenciar positivamente a estética do sorriso e a percepção de uma boca mais jovem? Então, vamos lá. Quando nós fazemos a análise facial, porque assim, quando nós vamos fazer ortodontia, nós fazemos uma análise facial para saber o padrão facial que esse paciente tem, né? Nós temos biotipos faciais, nós fazemos uma avaliação para saber a exposição de dentes que ele tem. E muitas vezes, quando nós vamos fazer a harmonização, muitas vezes não, né? De praxe, nós deveríamos também avaliar isso antes de preencher um lábio, por exemplo. Por quê? Se você preenche um lábio, o lábio, só por curiosidade, né? O pessoal às vezes não sabe, o lábio, ele começa aqui desde a base do nariz. O lábio não é só esse vermelho que você vê aqui. Esse é o vermelhão do lábio, que tem a parte molhada, que é lá dentro, e a parte seca, mas o lábio começa desde aqui da base do nariz. Então, muitas pessoas que têm esse lábio mais alongado, né, existem medidas, né, numa análise facial que a gente avalia, muitas pessoas que têm esse lábio mais alongado, e já está ali no limite, ali tampando os incisivos, né, se esses incisivos, esses dentes de cima, não tem como ser aumentados, às vezes tem que tomar um pouco de cuidado de fazer um preenchimento labial que vai dar um lábio mais bonito, com certeza, um lábio mais volumoso, mais jovem, mais definido, só que por aumentar o volume, se ele tampar ali os dentes que já pouco apareciam, ele pode trazer jovialidade para o lábio, mas trazer um envelhecimento para o contexto todo da face. Entendi. Aí você fala assim, mas e daí? Nesse caso, não tem o que fazer? Bom, tem casos que nós temos técnicas cirúrgicas para poder resolver isso. Por exemplo, não tem técnicas que faz uma incisão aqui pertinho da orelha, daí você faz aquele lifting, né? Você puxa ali para dar aquela esticadinha, né? Você é muito jovem ainda, mas existem ali essas técnicas que você faz um lifting. Da mesma forma, existe um lift para o lábio. Você faz uma técnica que chama lip lift, né? Você consegue fazer uma incisão próxima aqui do nariz, né? Bem rente, a base do nariz, e você tira um pouquinho, né? Dessa parte branca do lábio, e o lábio ele sobe e vira um pouquinho, ele fica até um pouquinho mais grosso. Não que você não possa depois preenchê-lo mesmo assim, mas um bom diagnóstico já é a metade, né? Eu digo assim, um bom começo já é metade, né? Então um bom diagnóstico ele já é metade. Então tem que ser muito bem avaliado quando nós vamos fazer a harmonização facial, que envolve uma série de procedimentos, né, que nós podemos fazer, para que nós não, assim, a gente não vai melhorar uma coisa e de repente está piorando outra,
ali por tabela, vamos dizer assim, Certo. tá? Mas a harmonização facial, ela pode ajudar dessa forma, um lábio mais jovem, um lábio mais tonificado, um resgate, na verdade, né? Não é que a pessoa, muitas vezes, ela não quer se transformar, ela quer resgatar uma característica que ela tinha, que perdeu, né, com o passar do tempo, Uhum. e agora você está fazendo um procedimento ali para resgatar isso. Tipo o que a Anitta fez? Você viu esse caso? Eu vi o caso da Anitta. A Anitta Ela é deu um um... mistério, né? Ela fez muita coisa ali pelo jeito, porque ela se transformou. Ela deu uma revertida, dizem, né? Deu um... Exato. Reverteu algumas coisas que ela tinha feito. Sim, sim. Muitos profissionais, muitos pacientes, às vezes, até profissionais Aham. famosos que já fizeram em si mesmos harmonizações faciais que, de repente, consideraram ali que passou do ponto, depois acabaram Voltando. voltando, desfazendo e fazendo de uma maneira mais natural, vamos assim dizer, né? Agora um ponto crucial, né? Como especialista em harmonização facial, você tem uma visão única sobre a relação entre a harmonização facial e o sorriso. A harmonização deve sempre levar o sorriso em consideração? Com certeza. A harmonização facial, ela tem que levar um sorriso em consideração, até porque, se você for pensar muito bem, alinhar os dentes. Por exemplo, se eu fizer uma ortodontia, os dentes da paciente são todos tortos. E eu faço o tratamento ortodôntico e deixo eles retinhos e alinhados. Sim, Foi uma bela de uma harmonização facial, considera? A boca está na face, com certeza. né? Foi uma harmonização facial muito importante, Aham. né? Se você tem pacientes com os dentes bem amarelados ou manchados muitas vezes, né? Por conta de tomou antibiótico ali quando era criança e ficou com os dentes manchados, desgastados, e você faz um tratamento restaurador, né? Odontologia estética restauradora, você consegue fazer uma bela de uma harmonização facial. Mas vamos falar da harmonização facial mais como ela é conhecida, de fazer procedimentos na face, na pele, e o que isso influencia Sim. no sorriso. Sim, tem que levar em consideração, com certeza. Por quê? Como eu disse, né, em outro momento, os dentes, a exposição dos dentes, ela é de suma importância para a estética da face, o contexto todo da face. Então, se você tem uma paciente que você fez um preenchimento labial, deu um volume bem legal para esse lábio dessa paciente, mas a consequência desse volume foi foi bloquear a visão dos dentes superiores que ela tinha, então você deixou lábios lindos e um contexto mais envelhecido, apesar dos lábios terem ficado bonitos. Aí você fala, mas então não preciso preencher o lábio, eu não posso? Claro que pode. É só fazer um correto diagnóstico, fazer uma análise facial adequada, onde você vai identificar que, para que isso não ocorra, eu deveria, então, ver a possibilidade de alongar esses dentes, se for o caso, perdão, ou então fazer um encurtamento desse lábio, se for o caso de um lábio mais alongado. Tá? Então tem que fazer essa análise facial. Você consegue melhorar e consegue também piorar se você não fizer uma análise adequada. Isso não só em relação ao sorriso. Nós temos proporções faciais, a altura da face, largura da face. Você tem uma boca, eu tenho outra. Você tem uma largura de rosto, eu tenho outra. Então, nem tudo que eu posso convém. Às vezes eu posso piorar um caso. Tá? Então, tem que ser feito muito bem essa análise. Eu tenho umas conhecidas que não conseguem, parece que depois, né, do preenchimento, harmonização, parece que perde todo o movimento, que exagerou. Não é para acontecer. Nós temos que entender que dentro da harmonização nós temos materiais diferentes, produtos diferentes, com densidades, consistências diferentes, né? E técnicas também de aplicação diferentes. Não é para acontecer da pessoa perder a naturalidade dos movimentos do lábio, nada disso. Pode sim ser um caso de a utilização de um produto inadequado para aquela região, né? Um produto muito duro para ser colocado às vezes na região dos lábios, estaria bem indicado para a região do queixo, da maçã do rosto, mas talvez não para os lábios, ou então mesmo um exagero, né, na quantidade de produto que foi utilizado. Porque às vezes parece que perdeu a expressão, né? Tipo, em alguns casos, então,
pode ser ali um erro, Eu digamos assim. diria que um diagnóstico talvez equivocado ali para a Ah, utilização de determinado produto ou técnica, tá bom. tá? Mas assim, muito bem realizado, a harmonização facial é maravilhosa. Ela traz qualidade de vida, ela traz autoestima, né? E as pessoas, elas conseguem, né, ter essa qualidade mesmo de vida em Uhum, detrimento da autoestima, sem exageros. É totalmente possível. Inclusive, é a melhor harmonização facial que tem. Qual que uhum. é? É aquela que a pessoa só chega para você e fala: está diferente, está mais bonita, o que você fez? Ou seja, ela Não não sabe sabe o que identificar. você fez, tá? Mas ela Uhum. te considera, né, Tem uma melhor, mais melhora. bonita e tal. Essa Uhum. seria O uma ideal. harmonização bem feita. Qual a importância de um olhar integrado do cirurgião dentista que entende a face como um todo, para garantir o resultado que não apenas preencham, mas que também valorizam a expressão e naturalidade do paciente? Você falou um pouquinho, mas tem mais alguma coisa que você gostaria de Eu pontuar? acho que a ideia geral é a gente entender que existem, assim, guias, linhas de referência, medidas, padrão que a gente pode seguir, né? Então, tem um padrão de medida, um padrão de distâncias faciais, de tamanho de lábio, proporção do lábio superior para o inferior, uma linha que desce do nariz perpendicular ao solo, a distância do lábio e do queixo para essa linha, a distância da bisigomática, né, que é da maçã do rosto. Então, assim, existem medidas que servem como referência para que a gente busque o mais proporcional dentro de cada face, de cada Certo. paciente, Uhum. tá? Então, assim, é interessante que nós tenhamos essa visão da análise facial, e não só aquela questão assim, o paciente chega no consultório e fala, o meu lábio está fino. Tudo bem, você olha e fala, realmente, seu lábio está fininho, talvez ele tenha perdido volume, talvez ele tenha sempre sido mais fino, né? Aham. E você vai lá e fala, então, bom, deixa eu preencher. Não, calma lá, deixa eu preencher, não. Deixa eu fazer a análise facial. Deixa eu ver, apesar do seu lábio ser fino, deixa eu ver qual é a largura da sua boca. Deixa eu ver a relação da sua boca com o contexto da sua face. E deixa eu ver a relação do seu lábio com os seus dentes também. Então, essa visão macro Uhum. da face toda e não só do procedimento. Uhum. Ah, doutor, eu vim aqui porque minha amiga fez um preenchimento da maçã do rosto, eu também quero fazer. Aí você vai lá preencher. Não, calma lá. Não. Deixa eu fazer a sua análise Análise. facial. Deixa eu analisar qual vai ser a influência desse procedimento, dessa abordagem no contexto da Uhum. sua face, porque a sua amiga tem a face dela, com as medidas dela, né? Então a gente tem que fazer essa análise. Isso não é para mim, que sou cirurgião Uhum. dentista, isso é para qualquer profissional, Sim. né, que vai fazer, que faz, né, procedimentos estéticos. Uhum. Né? Então, eu acho que isso que é relevante. Chegou até você, pediu por um procedimento, tá ótimo, pode ser que nós vamos mesmo fazer esse procedimento que você pediu, mas deixa eu só dar uma analisada na sua face com muito carinho, bem individualizado, para ver Uhum. se isso aqui vai ficar legal para você, a quantidade, Uhum. né, o número de sessões, acho que é por aí. Nós sabemos que você faz uma análise bem detalhada dentro de Uhum, consultório, mas quando você está assim, com uhum. outras pessoas, você faz uma análise superficial? Tipo, você está me olhando e já está pensando assim, ah, alguma coisa que eu posso melhorar, outra Com lá, certeza. o tempo todo. Faço análise, sem dúvida, é Aham. involuntário. É involuntário da nossa É área. natural. É natural, né? Você trabalha numa área, então, dentista, olha bastante dente. Uhum, Eu faço a parte de odontologia, né? Mas também da uhum, harmonização facial, que é uma especialização da aham. odontologia. Então, analisa face, analisa dente. Tudo. Assim como um arquiteto entra, né? De repente, dentro de um lugar, ele já analisa ali todo, um engenheiro analisa toda a Aham, estrutura, analisa a decoração, design de interiores. Eu acho que é inerente da profissão, né? aham. Então, sim, eu costumo fazer essa avaliação. Pode ser assistindo um filme, pode ser conversando com um Em amigo, com qualquer um colega. momento, né? Exatamente. Mas é bom ter o bom senso também, né? De só É, se expressar em relação quando você é solicitado, vamos dizer assim. não é a mesma coisa do que a pessoa que chega e faz uma consulta grátis, você dá
Por livre e espontânea Sim, vontade, né? Essa análise. eu sou bem falante mesmo, assim, eu Aham. gosto muito de explicar, eu sou professor de pós-graduação já faz 10 Ah, que anos, bacana. então, assim, eu gosto mesmo de explicar, difícil é fazer ficar quieto, às vezes, né, Aham. quando tá falando sobre o que gosta, Aham. né, então, realmente é um prazer, na verdade, quando uma pessoa tem uma dúvida e eu posso sanar essa dúvida, sabe? Tá bem. Doutor, nós recebemos algumas perguntas, né, de alguns espectadores, leitores, e Perfeito, eu vou fazer essas perguntas para você, tá? tá ótimo. Tem uma pergunta, assim, que eu achei bem interessante, que é da Ana. Já tenho 45 anos, meus dentes estão gastos e meu sorriso aparece menos. Você falou um pouquinho, né? Exato. Existe um tratamento para corrigir isso e rejuvenescer o meu Com sorriso? certeza absoluta existe. É muito legal essa pergunta, é muito interessante. Ela vai abrir aqui uma margenzinha para falar um pouquinho Ah, sobre as possibilidades, tá? certo. Então, pela idade, pode ser que tenha um desgaste natural ali dos dentes, e isso Aham. pode ser corrigido com uma odontologia restauradora, por exemplo. O que que significa isso? O dente desgastou, você vai aumentar o dente. Com resina ou com porcelana, você pode restabelecer o tamanho original daquele dente. É Uhum. uma condição, um tratamento odontológico. A cirurgia gengival entra nisso A também? cirurgia Aquela gengival. de. Isso, bom, foi ótima pergunta Certo. também. No caso da exposição dos dentes, Aham. aí eu vou falar primeiro da questão do restabelecimento do dente, mas Entendi. vou falar isso que você Aham. questionou também. Então, é possível fazer dessa forma, é possível ver se existe a necessidade de colocar aparelho para poder também, movimentando esses dentes, expô-los um pouco mais, se for o caso, tá? Uhum. Outra questão, tem que ver se a paciente também possui hábitos, né, de ranger os dentes e tudo mais. Mas vamos supor que ela era satisfeita com o sorriso no Uhum. passado e agora, depois de muitos anos, está incomodando. Provavelmente é uma questão de desgaste dos dentes mesmo. Entendi. Mas nós temos, só para complementar, nós temos uma condição que a face do paciente é curta, porque nós temos padrões faciais, não tem? Uhum. Tanto corporal quanto Sim. facial. Se a face for muito curta, muitas vezes a maxila, o osso mesmo, ele é mais curto e o dente acaba ficando escondido atrás do lábio. Então, nesses Entendi. casos, até cirurgias muitas vezes são indicadas para você, como se fosse baixar essa maxila, Uhum. deixar ela mais exposta para os dentes também ficarem mais expostos. O que você questionou da gengiva é que tem pessoas que têm hiperplasia gengival, Hum. que é o quê? É quando a gengiva, ela é maior do que deveria, ela está crescida, vamos dizer assim, em cima do dente. E Uhum. ela acaba deixando o dente pequenininho. Uhum. Quando, na verdade, o dente ele é maior, só que ele está Uhum. escondido ali. E aí Aqui. você faz uma plástica na gengiva, é uma gengivoplastia. E você Uhum. tira essa fatia de gengiva que está em excesso, expondo o dente no seu Uhum. tamanho natural. E isso também é um procedimento bem legal, que traz bastante jovialidade também para o sorriso. Tá. O João escreveu assim, doutor. Tenho receio de colocar alinhadores porque acho que o resultado não é tão bom quanto o aparelho fixo. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Os alinhadores hoje, a tecnologia deles, eles conseguem tratar muito bem. E como eu disse já anteriormente, dependendo do estilo de vida que o paciente tem, muitas vezes você consegue até um tratamento mais rápido com alinhadores, não por conta. Porque a biomecânica da movimentação é a mesma, é o dente movimentando ali dentro do osso, isso não muda, tá? Certo. Só que um paciente que por vezes mora em outra cidade, às vezes viaja, não consegue comparecer ao consultório todos os meses, se ele Uhum. estiver usando o alinhador e estiver usando direitinho, ele vai estar dando sequência ao tratamento, o tratamento não vai estar estacionado ali. Entendi. Enquanto que com o aparelho fixo, ele deveria voltar lá na consulta e ele não voltou porque ele estava viajando e não pôde vir, e o tratamento, querendo ou não, pode ter ficado ali parado Ah, naquele sei. momento que ele não foi lá fazer a ativação, Ah, tá? Mas os alinhadores, eles tratam todas as más oclusões certo. e não tem essa restrição. Tá. E a Carla, doutor Tarso, ela perguntou assim: quero fazer preenchimento labial, mas não quero que fique com aquele aspecto exagerado, que falamos um pouco, né? Como posso ter um resultado natural? Simplesmente procurando um profissional que faça um bom diagnóstico, uma Uhum. boa análise facial,
do seu caso, no Uhum. caso da paciente, Sim. tá? O que que acontece? Como eu disse, existe, para cada paciente, existe uma proporção melhor para Sim. aquela face, Uhum. tá? Então, os exageros, eles muitas vezes, eles advêm, isso é bem importante citar, porque eu tenho pacientes assim, tá? Eu tenho Uhum. pacientes que eu fiz o preenchimento labial, ficou lindo, ficou proporcional, a paciente adorou, só que ela meio que deu uma viciada, sabe? Ela voltou antes até do tempo e queria Uhum. colocar mais. Eu falei, não, não vamos colocar mais, né? Você fala não. Eu falo não mesmo. Olha, se eu pudesse trazer aqui, eu tenho pelo menos umas 5 pacientes que eu poderia vir falar aqui tranquilamente, assim, não, o doutor, ele falou não, falou que se fosse para fazer mais, era para eu fazer em outro lugar, porque ele não vai colocar, porque tá bonito, tá Aham. proporcional, tá harmônico. A palavra harmonização é para Uhum. harmonizar. Não pra... A partir do momento que você olha para uma face, a única coisa que você enxerga é boca, então essa face não Uhum. está harmônica, Não. né? Porque assim, é uma orquestra, né? Sim. Cada instrumento está ali fazendo a sua função. Agora, você está numa orquestra e você só escuta um instrumento, então não está harmônico, É. né? É mais ou menos a mesma ideia, né? Numa face você olhou, você só viu boca e não viu mais nada, então acho que fugiu do ponto. Entendi. Mas uma coisa interessante é que a maioria dos procedimentos, né, realizados de preenchimento, eles são feitos com ácido hialurônico, que é uma substância que nós temos como reverter caso o resultado fique insatisfatório. Foi o que a gente estava falando, né, de Uhum. alguns profissionais que até passaram do ponto, Sim. foram lá, desfizeram e aí fizeram novamente. Existe uma enzima que degrada esse produto e aí você consegue desfazer Uhum. se não ficar a contento, vamos dizer assim, É. né? Lógico que é algo que a gente nunca quer precisar usar. Por quê? Porque significa que ficou bom e não passou do ponto, Sim. né? Mas é reversível, né? Então, existe. Por isso a importância de você saber dizer não, pare, ou já tá tudo certo, é o máximo que você pode fazer, né? Sim, o profissional, ele tem tem... que se posicionar, né? O profissional, ele tem responsabilidade por dois motivos. Primeiro, porque o profissional, ele que estudou, ele que sabe dessas análises Sim. faciais, dessas Uhum. proporções faciais, ele sabe disso. E outra coisa, o profissional, ele tem a marca registrada dele ali no rosto do paciente, Sim. né? Se ele faz algo que visivelmente ficou exagerado, que não ficou bom, isso não é bom para ele, Aham. né? Tem até um meme ali é um meme do Samidana, eu acho, que ele tá lá no podcast, que daí a mulher critica ele, fala que ele precisava fazer harmonização facial, ele fala assim, me fala onde é que você fez a sua que eu não vou lá. Entende? Então, assim, a marca do profissional tá ali, né, no rosto do paciente também. Então, não é só o paciente falar assim, não, mas eu quero. Não, não é assim. Também tem pessoas que viciam em Botox, por exemplo, em outras áreas, né, na toxina. Mas às vezes volta antes porque ali você tem um período de 3 meses, até 6 meses, dependendo do caso, né? Sim. Tem pessoas que às vezes falam, não, eu quero mais, porque viciou mesmo, porque... O Botox, ele tem a sua boa indicação, né, a sua ótima indicação, principalmente relacionada à prevenção. Nós temos uma durabilidade de 3 a 5 meses ali, mas os pacientes acabam fazendo em média a cada 6 meses, mas em bula mesmo, ele fala 3 meses na bula do medicamento, mas a gente sabe que dura ali em torno de 3 a 5 meses o efeito da toxina botulínica, e tem pacientes que eles não fazem somente por conta do efeito de prevenção de rugas, mas é que eles gostam muitas vezes do arqueamento que dá na sobrancelha, por exemplo. A sobrancelha, quando você faz o Botox, você consegue aplicar de tal forma que você deixa ela um pouco mais arqueada. E tem pacientes que gostam mais do resultado do arqueamento do que, na verdade, estão preocupados com o aparecimento de rugas, entende? No meu caso, eu gosto muito do Botox. Botox que eu sinto que minha pele fica mais hidratada. Ele tem essa função também? Na verdade, o Botox, ele paralisa a musculatura. Ele relaxa a musculatura onde ele é aplicado, certo? Então, a sua pele fica mais lisinha naquela região, tá? Ele não tem um efeito direto de hidratação. O ácido hialurônico, sim. Porque o ácido hialurônico, ele absorve a água, tá? E ele tem um efeito. Mas o Botox, ele acaba deixando a sua pele mais lisinha, por ela não ficar contraindo o tempo todo.
Então ela fica bem, bem lisinha e você tem aquela Uhum. sensação de uma pele mais macia, Sim. tá? Que pode dar essa sensação de mais hidratação. Então tá bom. Aqui nós temos um quadro que são de mitos e verdades. Então, Ótimo. nós vamos fazer algumas perguntas para você responder se é mito ou verdade, Uhum. tá? Doutor Tárcio, é verdade que a ortodontia é um tratamento apenas para adolescentes? Não, com certeza não. Na verdade, acho que a grande maioria do público hoje é, inclusive, um público adulto, né? Pelo Aham, menos lá na clínica tem bastante criança, adolescente, mas tem um público adulto muito grande. tá. O... Por que que não é só para adolescente? Porque não há limitação. Os meus pais mesmo, eu tratei os meus pais, né? Eu coloquei aparelho neles Ai, que e legal. eles já tinham mais de 60 anos. Uhum. Então, assim, não é uma questão que limita, não é idade, não tem nada a Uhum. ver com idade, tá? A limitação de fazer ou não fazer o tratamento ortodôntico tem a ver com as características locais dos Tá. dentes. Vou te dar um exemplo. Um paciente que está com muito tártaro, está com sangramento de gengiva, um processo que a gente chama de periodontite, Uhum. tá? Ou gengivite, ou está com uma periodontite mesmo, que é quando está tendo até perda óssea por conta desse tártaro. Esse paciente não pode colocar aparelho. Certo. Primeiro você tem que tratar esse problema. O paciente está com problemas de cárie, primeiro vamos tratar esse problema e depois a gente coloca aparelho. Mas assim que a gengiva, né, o chamado periodonto, que envolve o osso e a gengiva, se tiver saudável, aí não tem essa questão da idade, tá? Tá bom. É verdade que os preenchimentos faciais são permanentes e não podem ser revestidos? Como eu acabei de falar, né? Aham. Eles podem sim ser revestidos. Existem preenchimentos faciais que são permanentes, né? O famoso polimetilmetacrilato, que é o PMMA, saiu em várias matérias, muita gente viu por aí. Não é um material muito interessante de escolha, porque o material é permanente e o organismo não é permanente, né? Então você está Aham. colocando ali um material permanente num organismo que não é, que vai ter mudanças, então não é muito interessante. Então, tirando isso, né, nós fazemos a harmonização com ácido hialurônico. E o ácido Uhum. hialurônico, ele é um gel totalmente que nós conseguimos reverter, né? Aham. Se a gente quiser, nós aplicamos uma enzima chamada hialuronidase Uhum. e ela liquefaz Aham. esse ácido hialurônico, liquefaz esse gel. Como eu disse, ninguém quer ter que usar a Uhum. hialuronidase, porque significa que está tendo que desfazer No alguma coisa que não ficou a contento, mas né? no seu consultório acontece de virem de outros profissionais e pedir para você fazer Já isso? aconteceu, já aconteceu de o paciente, muitas vezes ele não quer voltar no mesmo profissional que fez, porque por algum motivo ele perde a confiança, por exemplo. Aham. Aí ele busca, às vezes, outro profissional para estar, vamos dizer assim, refazendo, desfazendo e refazendo, né, aquele Uhum. procedimento do colega. Mas é Certo. perfeita, é reversível. Os preenchimentos faciais, em 99,99% Que bom. das clínicas, usam ácido hialurônico e ele é reversível, tá? Hum. Consciência, né, na hora de colocar, tanto para analisar o profissional, quanto o que você quer fazer, né, no seu rosto. Com certeza. É importante, como eu falei, evitar exageros, porque a gente tem como reverter. Mas Uhum. não precisar reverter é É ótimo, melhor. né? Uhum, com certeza. Doutor Tarso, para finalizarmos aqui, né, nossa conversa, foi muito esclarecedora. Qual a mensagem principal que o senhor gostaria de deixar para o público sobre a importância de um sorriso saudável e bonito e como a ortodontia e a harmonização facial, quando bem planejadas, podem ser aliadas na busca por uma aparência mais jovem e harmônica? Ótimo. Vamos lá, eu vou fazer só uma recapitulação para deixar minha mensagem final aqui. Primeiro, em relação, né, à questão da autoestima relacionada à saúde bucal, que não é somente sobre dentes brancos e dentes alinhados, né? É sobre um hálito, né, Uhum, adequado, é sobre ausência de dores, é sobre confiança, justamente relacionado à saúde, à função, é uma mastigação adequada, tudo isso contribui para a autoestima. A autoestima não é só sorrir com dente branco. A autoestima é quando você tem confiança de que você conversa, de que você mastiga bem, de que você se sente sim. bem, tá? Isso em relação à parte da odontologia. Aham. Com relação a essa parte da harmonização facial, né, eu diria que nós temos que, principalmente, entender que nós somos indivíduos, nós temos características individuais.
Então, acho muito interessante deixar a mensagem de que nós podemos envelhecer bem, nós podemos estar melhores, né? Nós podemos fazer procedimentos para resgatar características que eram nossas, sem nos transformar, sem parecer, né, que ficou super inchado ou ficou muito diferente. É muito interessante tudo isso, mas buscar isso dentro de uma saúde, vamos dizer assim, em relação a não ficar se comparando ou buscando querer ser, né? Porque hoje com as redes sociais, com as mídias, há muita referência e você quer copiar muita gente, querer parecer aquilo, você tem a sua beleza, você tem a sua individualidade, você tem que valorizar aquilo que é bonito em você, né? É bem legal lembrar que tem muitas características faciais que falam da nossa personalidade, né? Então, manter essas características, lembrar que não precisa estar totalmente simétrico para estar bonito. Tá? Não precisa estar nas medidas ideais para ser bonito. Não é assim que funciona, né? Então, ter esse respeito por si mesmo, ter esse respeito pelas suas características, pela sua individualidade e sim, buscar os tratamentos, fazer o que faz você se sentir melhor, enfim, fazer os procedimentos de harmonização, os odontológicos, os corporais, né? De forma que você se sinta bem. E é isso. É interessante e esclarecedor. Hoje não são só mulheres, mas homens que buscam, né, estar melhorando, mudando, mas que as pessoas tenham consciência, amor, né, autoestima, além do que vê externo, né, e que seja só para melhorar mesmo, né, que seja para, como pode falar, é um detalhe, né? Sim, com certeza. Eu acho muito legal, só um adendo que eu tenho muitas pacientes que falam assim, doutor, eu não quero. Eu tenho 55 anos, por exemplo, eu não quero ter 20 anos novamente, não é isso. Eu só quero estar bem para a minha idade, né? Eu quero fazer o que for possível para manter a pele mais bonita, para manter o meu lábio mais bonito, o meu sorriso mais bonito. Não é que eu quero parecer uma menininha, não. Eu me aceito, eu sei quem eu sou, eu me aceito. Mas não tem problema, né? Ter 55 e parecer uns 42, está ótimo também. Então é isso. Então, doutor Tarso, né, nós agradecemos a sua presença aqui no nosso podcast. Tivemos informações muito valiosas, esclarecedoras, né? Eu, como mulher, adorei. E é isso, né? Tá tudo englobado, é o sorriso, é autoestima, é formato. Foi muito esclarecedor pra gente, então eu quero te agradecer por estar aqui, né? E quer falar alguma coisa? Ficou alguma coisa? Eu que gostaria de agradecer o convite, né? De poder estar aqui falando sobre a minha área, esclarecendo essas curiosidades, essas dúvidas. E espero que nós tenhamos aí outras oportunidades, porque tem bastante coisa para falar. É isso. Gente, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com o Dr. Tarso no nosso podcast com Guia Saúde. E até o próximo.